Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo para que suspenda os efeitos da medida provisória que muda os termos da relação das empresas de tecnologia com os usuários. Inclusive, a possibilidade de alterar significativamente as situações em que um conteúdo pode ser removido, ou uma situação em que um usuário de YouTube, aquele que tem um canal que recebe dinheiro, eles chamam de monetização, né? Recebe grana, recebe o dinheiro pelo seu conteúdo, pelo número de visitas, etc. Ele passa a não receber a partir de uma decisão unilateral e arbitrária da empresa de tecnologia. Então, o argumento do Aras é que esse assunto deve ser decidido pelo Congresso Nacional e como o Supremo deve ter uma manifestação definitiva a respeito, ele pede a suspensão. Ele não está pedindo para que o Supremo diga que a MP é inconstitucional, que ela fere princípios da Constituição. Não é esse o argumento do Aras. O argumento é que, como o assunto será decidido pelo Congresso, ou lá é o lugar adequado para que a decisão seja tomada, que seria perigoso permitir que já houvesse o efeito prático, real, da medida provisória antes de um debate no Congresso Nacional. Além do fato de que o Supremo irá se manifestar a respeito das provocações que recebeu de partidos políticos para que a MP seja considerada inconstitucional. Então o Aras não está entrando diretamente no mérito da constitucionalidade, mas argumentando que seria perigoso que houvesse tais efeitos antes de uma decisão do Congresso Nacional. É verdade que é assunto para o Congresso. De novo, assim como falamos aqui da questão do tipo de voto, não é? A possibilidade de que o voto digitalizado seja também impresso, que é uma decisão do Congresso, como foi, o Congresso disse não era uma decisão para o Supremo, não cabia ao Supremo tomar essa decisão, apesar da lamentável decisão do Barroso e também do Alexandre de Moraes de tentarem, e conseguiram, tentarem influenciar parlamentares para que votassem assim ou assado, ou seja, votassem contra a impressão. Mas a decisão era do Congresso, o Congresso disse não, acabou. Nesse caso, a MP pode ser devolvida, a MP pode não ser votada, pode caducar, e aí perde o efeito. Então, por que essa manifestação do Aras? Pelo tipo de consequência que haveria, embora na medida provisória esteja estabelecido um prazo de 30 dias para adequação dessas Facebook, YouTube, né? E assim por diante. Agora, é claro que seria muito mais adequado se o governo tivesse mandado um projeto de lei. Seria muito melhor que um projeto de lei tivesse sido enviado em vez de uma medida provisória. Porque aí, projeto de lei, o que é que você está dizendo quando você manda um projeto de lei? Congresso, a decisão é sua. Deputados, vocês decidem. Senadores, vocês decidem. É um projeto de lei. A medida provisória traz a pressão do tempo. Então é claro que muitas vezes ela acaba impedindo um debate. E ela é aprovada ou rejeitada ou caduca, ou seja, não passa por votação, sem que o debate tenha acontecido. E esse é um assunto muito importante e urgente. Porque, é claro, muita gente, quando o dedo foi apontado para a Lua, olhou para o dedo, não é?
olhou para os interesses específicos e circunstanciais do governo Bolsonaro nessa matéria. Está querendo facilitar a distribuição de notícias falsas, está querendo facilitar a proliferação de mentiras. Mas, na verdade, por isso até seria interessante um projeto de lei que não trouxesse a pressão do tempo, mas que pudesse ser debatido calmamente pelo Congresso Nacional. Esse é um tema que transcende governos de plantão. Não é o governo Bolsonaro, o próximo governo ou outro, o que será eleito em 2026. Não é o atual governo, aquele que será eleito em 22 ou que será eleito em 26. É uma questão conceitual e que, inclusive, provocou um debate muito interessante nos Estados Unidos e que se alastrou. Quando o Trump foi censurado em tudo quanto é lugar, Facebook, Twitter, conta suspensa, etc. Aquela turma que tomou de assalto o Partido Democrata e também a imprensa panfletária dos Estados Unidos, isso inclui os gigantes Washington Post, New York Times, NBC, CNN, todos esses gigantes comemoraram. E, na verdade, hoje, há uma pressão do Partido Democrata e desses veículos de comunicação para que os gigantes do Vale do Silício, Facebook, Twitter, para que eles apertem a censura, ampliem a censura. Mas o que eles querem censurar? Qualquer pensamento que não seja igual ao deles. É isso que o Partido Democrata quer censurar. A divergência, o pensamento diferente do partido que, ou do grupo que hoje não é majoritário, mas é mais barulhento dentro do Partido Democrata e que é basicamente constituído dos filhotes de Frankfurt, não é? Dos epígonos, muitas vezes, sem que o saibam, do Herbert Marcuse. Na verdade, da pior fase, a fase derradeira, os últimos escritos do Marcuse, a sua parte, ou a parte da sua obra que é mais perigosa e nociva e ruim, porque ele foi um grande pensador quando era muito mais um pesquisador de questões históricas, políticas, econômicas. Fez alguns trabalhos muito bons. Depois virou um falso profeta, né? E, no entanto, passou a ter seguidores, principalmente inicialmente na Califórnia, depois isso se alastrou pelos Estados Unidos, pela Europa, e aí, tardiamente, mas sempre chegou à América do Sul. Os epígonos de Marcuse, né? Muitos que não leram Marcuse, mas receberam ensinamentos de seus seguidores, daqueles que leram. Esse pessoal é uma censura que eles querem induzir os gigantes de tecnologia a realizarem. Inclusive pressão dentro da Câmara dos Representantes, em sessões com dono de Facebook, de Google, pressionando para que esses grupos criem cada vez mais mecanismos de censura. Quando o Trump foi censurado, as reações contrárias vieram de pessoas muito diferentes entre si. Angela Merkel, chefe de governo da Alemanha, e que ficará no posto até o fim deste mês. O Dugin, aquele pensador russo, que muitas vezes é apresentado como ideólogo do Vladimir Putin, mas não é bem assim. O Putin às vezes se aproxima do Dugin, às vezes se afasta, mas é um pensador importante, ele tem teorias
bem elaboradas a respeito do eslavismo, a respeito dos embates de terra e água, ou seja, os povos eslavos da terra e os britânicos ou os normandos do mar, né? Os povos do Atlântico. Dugin, Angela Merkel, López Obrador, presidente mexicano. Aliás, eu discordei aqui veementemente quando o jornalista Ariel Palacios passou a defender a ideia de que, na verdade, o López Obrador era muito próximo do Trump e que ele não era socialista coisa nenhuma. Por que ele pensava assim? Porque ele não é um marcusiano. Ele é de esquerda, mas não é marcusiano. E para esses marcusianos, tudo que não é daquele pensamento esquisito elaborado pelo Herbert Marcuse é apostasia, é anátema. É assim que pensam os seguidores da escola de Frankfurt e particularmente do Herbert Marcuse. Eles são os iluminados. E quem não pensa como eles deve ser censurado. E também um jornalista que o Brasil conhece bem, que é o Greenwald. Ele também, rapidamente, aliás, ele tem sido um importantíssimo oponente desse movimento de censura. Está fazendo um trabalho e que está incomodando. Quando o New York Times começa a responder, começa a atacar o cara, a NBC, o Washington Post, quando esses grupos começam a atacar um jornalista independente, é sinal de que ele está no caminho correto. Na maioria das vezes, não sempre. Ele está no caminho correto quando se opõe a essa censura que é apenas um instrumento de um pensamento totalitário. Aquilo que lá nos Estados Unidos estão chamando de totalitarismo brando. Ou seja, não há tanques na rua, não há soldados armados nas ruas, patrulhando as pessoas, não é o totalitarismo escancarado da China, que é um estado totalitário, uma ditadura óbvia. A Coreia do Norte, uma ditadura óbvia, escancarada, né? Mas é o totalitarismo brando, é a ditadura intelectual, a ditadura de alguns grupos que se enxergam como iluminados, como aqueles que conduzirão a sociedade em direção ao que eles entendem ser a sociedade ideal, a utopia. E como todos que assim pensaram, principalmente do final do século XVIII em diante, geralmente produziram, gestaram, pariram sociedades totalitárias, estados totalitários, ainda que comecem como um totalitarismo brando. Então, essa discussão tem de ser muito mais ampla do que as pessoas olharem só para o dedo em vez de olharem para a lua que o dedo está apontando. Então, o governo erra quando manda uma medida provisória. Deveria ser um projeto de lei. Quem tem de decidir isso é o Congresso, até para que não haja no texto inconstitucionalidades que o Supremo venha a barrar. Mas o que não pode é essa discussão pueril, rasteira, simplista, mais simplória, achando que a discussão é apenas se o sujeito pode ou não divulgar uma desinformação. Ora, quando há uma mentira divulgada, se ela afeta alguém, você já tem os mecanismos judiciário. E dependendo do que foi divulgado, isso pode dar cadeia. Simples. Aliás, o Alexandre de Moraes, ele ganhou o direito agora a uma indenização. Na primeira instância, a ideia era uma indenização de 70 mil e depois
Na segunda instância passaram para 50 mil, mas isso é o de menos. Por que ele será indenizado? Por causa daquele deputado, o Tones, né, que o chamou de lixo. Ou seja, ultrapassou qualquer linha da civilidade e entrou na difamação, na injúria. Então, houve a decisão, tem de pagar uma multa. Não é assim. Não pode sair dizendo que a pessoa é isso ou aquilo impunemente. Você pode dizer que um governante é incompetente. Ninguém pode tirar esse direito. Você pode dizer, como dizemos aqui, aliás, com frequência, que a atual composição do Supremo é a pior da história. É a pior composição da história. Que o Congresso é medíocre, com fragilidade intelectual e moral. Você pode dizer, como dizemos aqui com frequência, que o Brasil tem uma sequência que parece interminável, não é interminável, mas que parece, de governantes incompetentes, ineptos e, em muitos casos, corruptos. Agora, se você diz assim, aquele juiz do Supremo é um incompetente, ele faz uma leitura equivocada da Constituição, ou ele quer adaptar a Constituição aos seus desejos. Opa, é um direito. Como, aliás, já dissemos aqui várias vezes. Que o Barroso, por exemplo, faz uma leitura subjetiva, ele quer uma leitura que seja compatível com seus ideais. Outra coisa, se você fala assim, aquele juiz é corrupto. Opa, aí você tem de provar. Se você fala que é incompetente, é um direito seu, é uma opinião subjetiva, pessoal. Se você diz é ladrão, você tem de provar. E a lei tem todos os mecanismos para que esses arroubos, ou essas irresponsabilidades, ou esses textos ou falas levianos sejam punidos. Agora, a internet, que claro, uma Constituição de 88, ela tem ali princípios que podem ser evocados, mas ela não tem, até porque é uma Constituição já muito prolixa, que quer abraçar o mundo. A legislação ordinária pode dar conta disso. E há o marco da internet. Porque quando a Constituição foi escrita, a internet já havia, é óbvio, né? Esse é um projeto que vem lá de trás, um projeto militar, inclusive, que há discussões a respeito de onde está a sua gênese, mas não há dúvida que o desenvolvimento foi principalmente no Pentágono para comunicações que seriam internas, né? Não seriam da rede, não cairiam na rede, seriam internas. Depois aquilo, obviamente, se expandiu como tecnologia para uso civil. Como aconteceu com várias coisas, né? Várias e várias coisas. Na química, na física, na mecânica, na engenharia, quantas e quantas coisas foram herdadas do desenvolvimento industrial militar. Mas Então a Constituição, ela tem diretrizes que podem ser observadas, mas é preciso uma legislação ordinária que trate disso. Então é claro que se alguém fala uma mentira, tem de responder por isso. E aquela mentira pode ser retirada de todos os veículos onde ela foi divulgada, é óbvio. Mas outra coisa é censurar tudo o que aquela... Então, se o sujeito escreveu ali algo que deve ser retirado por decisão judicial, retire-se. Agora, se ele resolve no dia seguinte publicar lá um poema do Drummond, não pode. Esse cara não pode escrever mais nada, né? E há um outro ponto que é muito sério. Algumas questões são passíveis de discussão quanto à sua veracidade. É o caso, por exemplo, de debates científicos. Então, um cientista pode escrever ou falar algo publicamente. Ele pode escrever no Twitter, no Facebook. Ele pode gravar no YouTube, fazer um ao vivo. Ele pode conceder uma entrevista que está na rede, como aqui, qualquer entrevista que fazemos,
ela tem divulgação simultânea aí no YouTube, no site da rádio, no Facebook. Se alguém traz uma opinião, com base, claro, em seus estudos, é um cientista falando, quem vai poder se levantar e dizer é mentira, tirem isso do ar? Com que autoridade? O fiscalzinho do YouTube? Do Twitter? Com base, inclusive, muitas vezes, nesses checadores que muitas vezes são obrigados a autoavaliações e a um erramos, porque as suas checagens muitas vezes trazem argumentos que são meros sofismas. Quando querem derrubar algo que foi dito, trazem um sofisma. Então eu preciso ter cuidado para determinar quem é o censor e quais os critérios que vão balizar o censor, por exemplo, num debate científico. Se alguém diz uma mentira deslavada, é claro, e se isso afeta alguém, tem de ser punido. Tem de ser punido. Processado. Dependendo do tamanho do problema, pode ser preso. Pode ter de pagar uma indenização, como, repito, o Moraes agora vai receber uma indenização. Agora, o que não pode é termos censores desqualificados para, por exemplo, debates científicos. Então, esse deve ser o debate. Não é à toa, para finalizarmos, que tivemos do mesmo lado da trincheira Dugin, Merkel, López Obrador e Greenwald. Nenhum deles pode ser chamado de trumpista. Nenhum deles é, pelo contrário. Merkel, por exemplo, tem notória antipatia pelo estilo, pelas ideias do Trump. López Obrador manteve o diálogo. É quase uma imposição o presidente mexicano dialogar com a Casa Branca. Mas tem posições e ideias opostas à do Trump. Dugin, nas suas viagens intelectuais, definitivamente não era um próximo de Trump. E o Greenwald nem se fala. Que é um jornalista que tem ideias e posições, em muitos casos diferentes, em muitos casos antagônicas às do Trump. E os quatro foram para o mesmo lado da trincheira dizendo: cuidado com essa censura. Essa censura que vocês agora estão defendendo, lá na frente cairá sobre vocês. Mas às vezes toda essa conversa é inútil. Há uma palavra grega que é traduzida por teleologia e que fala do rumo inexorável da história. O caminho inexorável da história. Inevitável. Isso é a ideia de vários pensadores, né? Do Platão ao Nietzsche. Muitos deles equivocados quanto ao que seria o fim da história. Foi um tema riquíssimo para o Hegel e é um tema bíblico, inclusive. Então, por falarmos em Bíblia, aqueles que estão aí gritando, censurem, censurem, pensem bem, não estamos debatendo um tema circunstancial, ocasional, momentâneo. Ele valerá para outros governos, para outras gerações. Então, cuidado, porque às vezes vocês estão apenas reformando a antessala da grande tribulação. Vinícius. Esse tema de abertura do Bandeirantes Acontece vira podcast, pode ser ouvido em todos os agregadores. Isso sem falar, claro, do nosso site, radiobandeirantes.com.br. Lá você consegue acompanhar a live e vários recortes com os principais destaques da nossa programação. 3h54.